Graça e paz, meus irmãos, meu nome é Ricardo, estou aqui gravando mais um vídeo para o canal A Restauração de Yeshua. E o vídeo de hoje, meus irmãos, é aquele vídeo de... Muita gente já falou a respeito do assunto, né? Mas quem pergunta quer resposta, né? O que eu penso sobre a carne de porco, e se comer carne de porco é pecado. E eu vou falar aqui o que eu penso, como eu falei no outro vídeo anterior, né, que eu não sou nada acadêmico e nada ortodoxo, que aquilo que eu falo é o que eu penso, que eu acredito. Essa resposta que eu vou dar é o que eu acredito a respeito da carne de porco. A gente fala da carne de porco, meus irmãos, porque é a mais comum, mais falada, né, que os pessoal, né, costumam dizer, tá vendo? Uns falam, não, Deus falou para não comer, outros falam, não, mas Jesus purificou todos os alimentos. Tiram Jesus de contexto, pegam uma passagem de Jesus, que os discípulos estavam lá comendo sem lavar as mãos. O problema ali não era o que eles estavam comendo. O problema era o que? Sem lavar as mãos. Tanto é que você vê a passagem e vai falar assim, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Aí Jesus fala, não é o que entra no corpo que vai tornar eles impuros, mas é o que sai deles, é o que está no coração deles que vai tornar eles impuros. O que Jesus está querendo dizer ali? Mesmo eles com as mãos, vamos supor que as mãos estivessem sujas, eles estão comendo um alimento que é puro. A mão suja dele não vai transformar aquele alimento em um alimento impuro. Você entendeu? É a mesma coisa, meus irmãos, de eu pegar um animal, vamos supor um urubu, que é um animal imundo, um animal impuro, e eu fazer um assado do urubu e orar, ó Deus, transforme esse animal aqui, e põe minhas mãos sobre o urubu lá e falo, agora esse animal aqui vai ser um animal puro. Não, ele nunca vai ser um animal puro, porque tem que ser santificado pela palavra e pela oração. Se a palavra diz que ele é impuro, ele é impuro. Por mais que você ore, que você jejue, que você faça o que você quiser fazer, nunca aquele animal que a palavra diz que é impuro vai se transformar num animal puro. Então tiram Jesus de contexto ali. Os discípulos estavam comendo algo que era puro, mas sem lavar as mãos. Era isso que estava acontecendo ali, tá? Então a pessoa perguntou para mim se é pecado comer carne de porco. Mas aí eu falei para ela, o que é pecado? Em João, primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 4, diz aqui, nessa versão que eu estou aqui, tá? Nessa versão aqui é a Bíblia de Jerusalém. Tem uma outra versão que eu acho melhor, que é a Bíblia judaica completa, né? Do David Stern. Aquela passagem do verso 4 ali eu acho melhor, foi melhor traduzida, que ela já é direta. Ela não fica, ela já vai rasgando mesmo a carne no meio. Já mostra para você o que é o pecado. Aqui não, aqui fica naquilo, né? Iniquidade, tem pessoas que não sabem o que é iniquidade, mas vamos lá. Está escrito assim, dessa forma aqui: todo que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aí tem pessoas que não sabem o que significa iniquidade. Iniquidade vem da palavra animus, que é o que? Sem lei. A pessoa que vive sem lei, né, ou que transgride a lei, comete pecado. A outra tradução está assim: o pecado é a transgressão da lei. É isso que é pecado, meus irmãos. O pecado é a transgressão da lei. Toda vez que você transgride a lei, que você erra o alvo, você comete pecado. Quando você cumpre a lei, você acerta o alvo. É isso. Cristo te justificou, você não tinha nada de justiça. Cristo te justificou para que agora você se santifique. E a santificação vem através do cumprimento de mandamentos por fé em Yeshua, né? E o que a Bíblia diz a respeito do porco? Eu poderia ler, meus irmãos, aqui, capítulo 11 de Levítico, Levítico, inteiro. Mas para não deixar o vídeo muito longo, porque a gente tem que ser objetivo. O que acho que é cansativo para as pessoas é isso. As pessoas não conseguem mais ser objetivas. Seja objetivo. Eu estou te fazendo uma pergunta X, responda a pergunta X da maneira objetiva, simples e mais rápida possível.
Porque o mundo hoje em dia tá assim. Não adianta você ficar, te faço uma pergunta, você fica 3 horas para me responder. Então vamos ser objetivo. Em Vaikra, Levítico 11, vai falar sobre vários animais. Mas como eu estou falando aqui, para não tomar o tempo de vocês, né, ou da pessoa que me perguntou, e eu vou ser o mais objetivo possível, tá aqui, ó. Levítico 11, Vaikra, Levítico 11, verso 7, tá aqui, ó. Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partida em 2 unhas, não rumina. Então o porco é um animal impuro, meus irmãos. Se você comer do porco, essa é a minha opinião, se você come porco ou qualquer derivado do porco, você está cometendo pecado. Aí a pessoa, meu Deus do céu, eu vou para o inferno porque estou comendo carne de porco? Não, porque não é um pecado para a morte. Tanto é que Paulo fala, tem pecados que são para a morte. O comer da carne de porco não é um pecado para a morte, mas é um pecado. Ah, mas eu vi Rabino X, Rabino Y, fulano de tal falando que não é pecado. Ué, o pecado não é a transgressão da lei? Está dizendo aqui na lei que não é para comer. Se eu comer, eu estou transgredindo a lei, então é pecado. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, respeitando a opinião de todo mundo, mas está dizendo aqui, está sendo bem claro, o pecado é a transgressão da lei. E há uma lei dizendo que não é para você comer carne de porco. Tá, mas se eu comer carne de porco, o que acontece comigo? Você fica ritualmente impuro diante de Deus. Por isso que Yeshua fala, a casta de demônios que só sai com oração e com jejum. E por que do jejum? Né? Por quê? Porque você estando em jejum, aquele demônio lá, que antes de você estar em jejum, ele não sair depois do jejum, você estando em jejum ali, você ora, aquele demônio sai. Porque você estando em jejum, você não ingeriu nenhum alimento, né? Então você está ritualmente puro diante de Deus. Então aqueles demônios ali vão se submeter a você. Então quer dizer, você comer, vamos supor que você está aqui espiritualmente, né? Porque você comeu carne de porco. Se você não tivesse comido carne de porco, você estaria aqui ritualmente. Então você estaria num nível mais alto espiritualmente. Por quê? Porque você estaria ritualmente puro diante de Deus. Então é isso, meus irmãos. O comer da carne de porco, tá? A gente está falando do porco aqui, mas tem outros animais. É só você ler Levítico 11. Vai deixar você ritualmente impuro diante de Deus. Então era para você alcançar um nível espiritual mais alto. E então existe essa barreira. Essa barreira não deixa você acessar um próximo nível espiritual. Por quê? Por causa da impureza ritual. Aí o que acontece? Se eu comi um porco agora de manhã, aí você vai fazer, né, o processo digestivo, vai evacuar, e no final da tarde, se você não voltou a comer nenhum tipo de alimento que seja impuro, você vai voltar a sua pureza ritual de novo. É isso, é simplesmente isso. É pecado? É pecado, mas não é um pecado para a morte. Então eu acho que está bem resumido e bem explicado aqui. Então é isso, meus irmãos. Se falaram para você que não é pecado, que Jesus purificou o alimento, você tem que entender o que é alimento para Jesus. Alimento animal para Jesus é o que está em Levítico 11. Você leia Levítico 11 inteiro, aí você vai falar, ah tá, então esses animais aqui que está falando que não se pode comer, Jesus não comia. E os que estavam falando que se pode comer, Jesus comia. Então isso que é alimento para Jesus. Porque Jesus era um rabino. Jesus era um cumpridor da Torá, dos primeiros 5 livros da lei, que você conhece como lei de Moisés. Mas é lei de Deus. Moisés é um sinônimo de lei. Tem pastores com 50 anos de ministério que não sabem isso ainda. Moisés é um sinônimo de lei. Quando se fala Moisés, está falando da lei de Deus. Não é que a lei é dele, tanto é que Deus fala lá. E Abraão obedeceu a minha lei, os meus mandamentos e os meus estatutos. As minhas leis, os meus mandamentos e os meus estatutos. É Deus falando. Então é isso, meus irmãos. Comer porco, comer tatu, comer rato, comer cobra, comer jacaré, comer lagosta, comer camarão, comer urubu, comer gaivota, comer coruja, cobra, lagartixa, largato, é pecado.
tá? Mas não é um pecado para a morte. Então eu acho que está respondida a pergunta. Desculpe se eu me alonguei um pouco no vídeo. E se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, tá bom? E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Yeshua. Amém e amém.